O Tiro de Guerra 04035 já iniciou o trabalho de recrutamento dos jovens que completaram 18 anos recentemente. A princípio, serão inscritos 150 jovens. Posteriormente, será feita uma triagem onde apenas 50 irão prestar o serviço militar. Dos 18 anos, todo jovem deve fazer o serviço militar, fazer o alistamento do serviço militar. Esse alistamento do serviço militar ele é obrigatório para todo cidadão, no ano em que completa 18 anos. Essa obrigatoriedade de serviço militar, ela inicia a partir do ano que completa 18 anos e ela se estende até o 31 de dezembro do ano em que completa 45 anos. Ou seja, todos os cidadãos do sexo masculino ficam obrigados ao serviço militar. Aqueles que já passaram da idade, né, acho que tem 20, 30 ou mais idade, que não passaram por esse processo, também tem essa obrigatoriedade. Obviamente, se ele já possui família, já é casado, ele tem a obrigatoriedade de passar pelo processo. Não significa necessariamente que ele vá servir, porque dependendo da situação em que ele se encontra, ele será dispensado. Porque já existe lei que o ampara no sentido de dispensá-lo. Mas é importante que todo cidadão procure o serviço militar para ter sua situação em dia. O que pode ocorrer com um indivíduo que não se apresentar, né, quando completa 18 anos? O que pode ocorrer futuramente na vida dessa pessoa com a não apresentação dele? A não apresentação, ele fica em débito com o serviço militar. E esse débito poderá implicar em algumas situações. Por exemplo, se ele deseja fazer uma matrícula na universidade, ele vai ficar impedido. Ele vai assinar a carteira, assinar a carteira de trabalho. Conseguir um trabalho, vai assinar a carteira, ficará impedido. Se deseja viajar para o exterior, terá que fazer o passaporte. Não estando em dia com o serviço militar, ele também terá um impedimento. E existem outras complicações a mais. Então é importante que o cidadão fique em dia com o serviço militar. Né? Muitas vezes ocorre que o cidadão não procura estar em dia e vai ter um certo momento, quando ele estiver precisando, né, resolver a situação dele, ele vai ter mais trabalho, porque não são situações que a gente se resolve, né, do dia para a noite, né? Porque tem um prazo, tem um trâmite para dar entrada na documentação, lançar no sistema e liberar o cidadão. Então é importante que ele procure com antecedência para que não tenha maiores problemas quando estiver realmente precisando. Os senhores fazem um processo de seleção onde são inscritos 150 jovens e ao final ficam 50. Como é que é esse processo dos que permanecem? Anualmente, né, em todas as unidades do Exército, todas as unidades, todas as guarnições, né, todas as cidades têm a junta de serviço militar. Onde tem um quartel, né, uma unidade militar da ativa, né, que são os quartéis onde o pessoal permanece todo dia, diferente do tiro de guerra, também ocorre o mesmo processo que aqui no tiro de guerra. Então, todas as cidades, todos os locais onde tem uma unidade do Exército, quer seja tiro de guerra ou outra unidade, esses cidadãos ficam obrigados ao serviço militar. Então, anualmente, vários cidadãos se alistam. Aqueles que se alistam, eles são, no ato do alistamento, é marcado para eles uma nova data para eles comparecerem à unidade militar. Comparecendo à unidade militar, esses jovens passam por um processo seletivo. E nesse processo seletivo, né, é verificado as condições de saúde, né, porventura um ou outro que já tem aquele problema não um problema, mas uma situação social que o impeça de servir, né, conforme eu já citei, aqueles que têm 20, 30, 40, já tem uma certa idade, já tem uma família, né, já há um impedimento de estar no serviço militar obrigatório. Eles são liberados no ato dessa seleção. Né? Obviamente é mediante a apresentação dos documentos que comprova a situação de cada um. Né? Dependendo de onde ele se enquadra, ele é automaticamente dispensado. Aqueles considerados aptos nesse primeiro processo inicial, eles são todos lançados tendo sido lançados como aptos, eles todos são novamente marcados uma data, porque eles se apresentam, para que a gente faça com eles uma seleção complementar. E dessa seleção complementar é que nós vamos retirar realmente quem vai estar servindo conosco naquele ano. Né? Então,
tem alguns cidadãos que consideram que o serviço militar não seja obrigatório, né? De alguma forma, a gente procura fazer com que não se torne obrigatório, né? Porque dentro daquelas condições, se eu preciso de 50 jovens e eu tenho 100 em condições, desses 100, 50 querem e 50 não. Se todos estão em condições, obviamente eu vou ficar com aqueles 50 voluntários. Agora, dentro desse universo, se não tem nenhum voluntário, né, aí ele vai sentir a obrigatoriedade, né? Então é obrigatório para todos, né? Mas a gente procura, obviamente, atender aquela vontade do cidadão. Tenente, vai manter aqui no Tiro de Guerra um plantão para maiores informações aos jovens? Diariamente eu estou aqui no Tiro de Guerra, né? Desde as 6 horas da manhã eu chego aqui, passo o período da manhã aqui até por volta de meio-dia e às 14 horas eu retorno e fico toda a tarde aqui, né? Então, dentro desse horário, eu vou estar aqui em condições de dar qualquer informação para o cidadão, né? E eu não estando aqui, tenho uma permanência que vai estar aqui em condições de passar as informações necessárias em relação a horários, né? Como melhor resolver a situação. E também temos a Junta do Serviço Militar, né? Que é um local de conhecimento da grande maioria dos cidadãos aqui de Nanuque, né, que fica lá na Belo Horizonte, né, próximo ali às margens do rio Mucuri, né, é um local que todo cidadão já sabe porque eles se alistaram lá, né? Então lá também ele poderá procurar, que terá algumas informações importantes nessa fase aí do cidadão.